Já que eu estava sem microfone, eu vou começar com aqueles que não precisam de microfone. Então, quero primeiro saudar esta ala. Então, vocês podem até fazer o mesmo. Isto aqui significa boa noite para os nossos irmãos surdos. É muito bom estar aqui outra vez para ministrar a palavra, para falar das maravilhas da palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas de que Deus tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de exortação, uma palavra de esperança para todos vocês. E de maneira especial para os nossos visitantes. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos nesta noite. Nós estamos desenvolvendo a série sobre a fé. Eu quero começar com uma imagem que representa a escada da fé. São os degraus da fé. E vai aos poucos mesmo, é assim. E logo depois, você está diante de uma imagem que não é muito atrativa, porque eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como você reage a uma ameaça? Como você se comporta diante de uma situação como essa? O termo ameaça implica constrangimento, implica intimidação, medo, malefício, tragédia. Será que diante de uma ameaça você fica paralisado? Você fica sem ação? Completamente inerte diante de uma situação como essa? Ou será que você é capaz de reagir a uma ameaça com confiança? Confiança. Reparem que a palavra confiança traz um sentido bem diferente de ameaça. Então percebam que a palavra confiança implica segurança, lealdade, apoio. E quero lembrar a vocês que essa palavra confiança, ela pode ser dividida em duas partes, dois elementos. Confiar. Com significa junto, e fiar no sentido de tecer, de construir. Isso significa construir juntos. Confiar significa construir junto com alguém. E a esta altura, eu espero que você já esteja imaginando quem é esse alguém. E eu apresentei esta figura não muito agradável logo no começo, para lembrar a vocês que ameaça e confiança são duas palavras-chave quando vamos falar a respeito da fé de Moisés. Porque a nossa fé é constantemente ameaçada. E são ameaças diversas. E nesta noite nós vamos falar de 5 ameaças à fé que aconteceu na vida de Moisés. Mas quero lembrar que nós estamos falando a respeito de fé. Prova de fé. E esse é o nosso versículo-chave, que está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembre-se de que são 3 verdades muito importantes aqui. Sem fé não se pode agradar a Deus. Em segundo lugar, é preciso crer que Deus existe. E em terceiro, trata-se de um Deus que premia, que recompensa. Mas o que é fé, na verdade? Hebreus 11:1 traz um conceito bastante conhecido a respeito de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Lembrem-se de que a fé é a certeza daquilo que ainda não temos, mas nós temos certeza de que vamos ter.
É a prova concreta daquilo que ainda não vemos, daquilo que ainda não temos. É isso que nos move. E já falamos a respeito desses vários exemplos de fé. Começamos em Abel, passamos por Noé, Abraão, Jacó. No último domingo foi falado sobre José e hoje é a vez de Moisés. E para isso, eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o 29. Deixe a sua Bíblia aberta, não vamos ler ainda o texto, mas você já pode deixar a sua Bíblia aberta. Lembrando também que já aprendemos que há algumas verdades, que é o homem quem prova a sua fé a Deus, e é Deus quem aprova a fé do homem, e por isso a nossa série, A Fé Aprovada. E quando nós vamos falar a respeito da fé no exemplo de Moisés, eu quero lembrar a vocês quem era Moisés. Lembrem-se também de que o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para pessoas que estão sentindo pressionadas, perseguidas por causa da sua fé. Eram judeus que haviam crido em Jesus Cristo, a quem foi pregado o Evangelho, e agora eles estavam sendo pressionados a renegarem a fé. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus cita esses exemplos de fé para que eles se mantenham firmes. E esses exemplos são vivos para nós ainda hoje, servem para nós ainda hoje, serve para o encorajamento da nossa fé, serve para a renovação da nossa confiança em Deus. Mas quem era de fato Moisés? A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos, já que Moisés viveu 120. Ele nasceu, foi criado pela filha do faraó, viveu na corte egípcia, e quando ele tinha 40 anos de idade, ele resolveu visitar os seus irmãos israelitas. E lá ele acabou matando um egípcio que maltratava um hebreu. E tentou esconder esse egípcio na areia, mas foi descoberto e por isso ele fugiu para o deserto. E aí termina esse primeiro período da vida de Moisés. O segundo período, que vai dos 40 aos 80 anos, Moisés passa no deserto. Ele foge para o deserto de Midian. E lá ele vai viver uma vida de pastor de ovelhas. Ele deixa todo o conforto da corte egípcia para viver no deserto com as dificuldades de um pastor de ovelhas no deserto. E lá, quando ele tinha 80 anos de idade, Deus lhe aparece na sarça ardente e comunica a Moisés que ele era o escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Moisés volta para o Egito e aí começa a terceira fase da vida de Moisés, que vai dos 80 aos 120 anos. Ele volta para o Egito e, juntamente com o seu irmão Arão, com grande poder e autoridade, ele confronta o faraó e, depois das 10 pragas, ele tira o povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho e vai peregrinar por 40 anos no deserto, até que, com 120 anos de idade, às portas da terra prometida, Moisés acaba morrendo. O pensador Moody resume isso que está na tela. Esse é o resumo da vida de Moisés. Moisés começou pensando que fosse alguém muito importante. Mas eu quero lembrar a vocês que Moisés foi educado em toda a sabedoria e ciência dos egípcios. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele poderia exercer a medicina, porque a medicina era avançada no Egito. Ele poderia exercer uma profissão de um general. Aliás,
o historiador Joséfo diz que a essa altura Moisés já havia comandado várias batalhas contra outros povos e derrotado exércitos inimigos. Então Moisés pensava que fosse alguém, mas Deus mostrou para ele que ele não era ninguém. E vejam que a segunda fase ele passou aprendendo que ele era um ninguém. E os últimos 40 anos de idade, ele aprendeu uma verdade que todos nós devemos aprender. Ele passou descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Essa foi a vida de Moisés, o grande campeão, como cantaram as nossas crianças aqui. O nosso grande campeão e campeão de fé. O texto que nós vamos ler pode ser assim resumido também. A fé aprovada é resultado da confiança na palavra de Deus. O que fazer para vencer as grandes ameaças de que somos alvo constantemente a nossa fé? A confiança na palavra de Deus. Essa é a resposta. Mas eu quero meditar com vocês a respeito das 5 ameaças à fé na vida de Moisés. E eu sei, não tenho certeza absoluta de que Moisés tem muito a nos ensinar nesta noite. A primeira grande ameaça está no versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A primeira ameaça na vida de Moisés é o decreto de Faraó. Aliás, foram 2 decretos. Quero lembrar a vocês que, quando Moisés nasceu, o povo de Israel vivia como escravo no Egito. E Moisés já nasceu condenado à morte, porque o Faraó acabou assinando 2 decretos. O primeiro deles, dizendo que as parteiras que fossem fazer o parto no povo de Israel, as parteiras deveriam matar os filhos homens. Lembre-se de que naquela época não havia ultrassom. A parteira somente descobria o sexo da criança quando a criança nascia. E se fosse homem, a parteira deveria matar. Deus deu graça àquelas 2 parteiras que são relatadas ali no texto bíblico. E não deu certo. Por isso o Faraó assinou um outro decreto, mais terrível ainda. Esse outro decreto dizia que os pais deveriam jogar a criança no rio Nilo se fosse filho homem. Porque o grande objetivo de Faraó era diminuir a população de Israel. E o alvo dele eram as crianças do sexo masculino. Então, quando Moisés nasceu, ele estava condenado à morte. Mas em que consiste a fé dos pais de Moisés? Em desafiar o decreto de Faraó. E, de certa forma, eles acabam antecipando o que Pedro mais tarde vai dizer lá em Atos 5:29. Importa antes obedecer a Deus e não a homens. Diz o texto que os pais esconderam a criança por 3 meses porque viram que ela era formosa. Lá em Atos 7:20, Estevão, antes de morrer, faz um longo discurso a respeito da história de Israel. E lá Estevão diz que Moisés, quando nasceu, era formoso aos olhos de Deus. Isso significa que os pais de Moisés já perceberam que a criança era diferente, que a criança era especial, que a criança era escolhida. Há uma tradição rabínica, não está na Bíblia, mas há uma tradição entre os rabinos que diz que Deus falou com os pais de Moisés que aquela criança era a escolhida para ser o libertador do povo de Israel. Eu não sei como foi,
Mas eu não tenho dúvidas de que os pais de Moisés, quando aquela criança nasceu, viram que algo especial havia nela. E por isso eles desafiaram o homem mais poderoso do mundo daquela época. Não obedeceram ao decreto. E diz o texto que eles esconderam a criança por 3 meses. Vocês já pensaram? Vocês que ainda têm crianças, bebês, vocês que já tiveram, como fazer para esconder um bebê que chora, e alguns têm um fôlego, né? Como fazer para esconder uma criança? O Calil sabe bem, né? Então, como fazer para esconder uma criança assim? É muito difícil, mas eles conseguiram por 3 meses. Quando não dava, quando não era mais possível, eles usaram uma outra estratégia. A mãe preparou um cesto, calafetou com betume, colocou a criança ali e colocou a criança no cesto no rio Nilo. Vejam que interessante, de certa forma, ela estava cumprindo o decreto de Faraó. O que dizia o decreto? Era para jogar a criança no rio. E, de certa forma, a mãe estava obedecendo ao decreto com 3 meses de atraso. Mas é claro que a mãe tinha um plano. E por isso a mãe avisou a filha mais velha, Miriam, irmã de Moisés, para ficar atenta. E a mãe colocou o cesto um pouco acima de onde estava se banhando nas águas do rio Nilo, a filha de Faraó. E quando a criança foi recolhida, diz o texto lá em Êxodo, e eu quero motivá-los a ler os 15 primeiros capítulos de Êxodo, onde essa história toda está narrada. Ali diz o texto que a criança chorava, e naquele momento, também não tenho dúvidas, Deus colocou no coração da filha de Faraó o sentimento de maternidade, e por isso ela resolveu adotar aquela criança. Por isso, quando nós vemos o texto que a mãe resolveu esconder a criança porque ela era formosa, eu não tenho dúvidas de que a criança era um bebê muito bonito de chamar a atenção mesmo. Como se dizia lá no meu tempo, bebê Johnson. Eu não tenho dúvida. Era aquele bebê de chamar a atenção, era verdade. Era bonito fisicamente e eu creio que espiritualmente, por isso que os pais, de certa forma, já tiveram essa revelação de que aquela criança era especial. E por isso, a filha de Faraó resolveu adotar a criança. E aí entrou em ação a irmã mais velha, que foi dizer à filha do Faraó que ela precisava de alguém para amamentar a criança. E quem foi? Claro, ela precisava. E logo, Miriam sugeriu quem? A própria mãe de Moisés. Vejam o que Deus faz na vida das pessoas. Deus aprovou a fé dos pais de Moisés muito além daquilo que eles esperavam. A mãe de Moisés foi paga para amamentar a criança. Os historiadores, os especialistas não são unânimes por quanto tempo a mãe ficou. Mas alguns falam em 3 anos, outros falam em 6 anos, mas foi mais ou menos por aí. Isso quer dizer, Moisés cresceu no palácio de Faraó. Moisés foi educado, teve uma educação erudita, esmerada em toda a ciência e sabedoria do Egito. Mas, além de receber esses primeiros ensinamentos, ele aprendeu de sua mãe, que cuidava dele, a respeito da fé de seus pais. A mãe não perdeu tempo. Ele recebeu as orientações a respeito das promessas de Deus, que Deus havia garantido a terra prometida e que lá nasceria aquele que iria resolver o problema de toda a humanidade, o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. A mãe falou isso para a criança. Moisés cresceu num ambiente egípcio, mas aprendeu que ele era parte de um povo oprimido, escravizado e que seria liberto por Deus. E no meio desse povo nasceria Jesus Cristo. Moisés se tornou um homem de fé porque os seus pais tinham fé. Isso é extremamente importante. E agora fica a grande pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida? Eu penso que muito. A primeira lição que nós podemos tirar daqui é a respeito de pais.
Pense nos pais de Moisés que desafiaram o decreto e enfrentaram o faraó. Isso quer dizer, fiquem firmes. Nós vivemos debaixo de um governo injusto, de um governo que não segue os princípios do Senhor. Estamos sujeitos a decretos. Me lembro recentemente de um decreto a respeito de disciplina de criança. E sei que nós podemos há outros decretos que podem ser assinados a respeito de aborto e tantos outros mais. A palavra de Deus para nós hoje importa antes obedecer a Deus e não a homens. Devemos manter-nos firmes. A segunda lição, especialmente para os pais de filhos pequenos. Olhem para os seus filhos como filhos de Deus. E aí vocês vão perceber a importância de ensinar os seus filhos a respeito de Deus e da fé em Jesus Cristo. Moisés teve berço, e berço de fé, porque os seus pais o ensinaram. E fica aqui a grande pergunta: você tem dado berço de fé para os seus filhos? Você tem ensinado as verdades da salvação em Jesus Cristo para os seus filhos, mesmo que eles sejam pequenos, mesmo que eles sejam ainda bebês? Isso é extremamente importante, fez muita diferença na vida de Moisés. E a terceira lição é para pais em geral. Eu sei que há vários pais que estão preocupados com a vida espiritual dos seus filhos. Quando eu vejo aquelas pessoas todas que vêm aqui na hora da intercessão, eu sei que entre vocês, e mesmo aqueles que não vêm, há aqueles que estão preocupados com a vida espiritual de seus filhos, que estão longe dos caminhos do Senhor. Há outros que estão preocupados porque os seus filhos são rebeldes, e há outros que desgraçadamente estão envolvidos com drogas, são problemáticos e sofrem com isso. A palavra do Senhor para todos nós nesta noite é a hora de exercitar a fé dos pais de Moisés. Parece que não há solução. Quando você olha, a situação é crítica, é digna de lamento, de choro, de lágrimas, de tristeza. Mas a palavra de Deus dá algumas recomendações. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós não pensamos o que veio antes. Como é que foi saber que você vai ter um filho que já está condenado à morte, aquele bebezinho? E como era Moisés, tão lindo, ter que jogar no Nilo, matá-lo. Eu tenho certeza que os pais de Moisés, Amrão e Joquebede, passaram muito tempo com o joelho no chão. Por que joelho no chão? Porque eles não desistiram diante da sorte que estava selada para o seu filho. Então a minha palavra para você, eu sei que você tem gente sofrendo por causa dos filhos, não desista, não desista, faça como os pais de Moisés, joelho no chão, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Não importa se ele seja bebezinho ou se ele já seja bem adulto. Mas aí há uma outra orientação importante. Conheça a sua limitação. Não confie na sua sabedoria, na sua competência. Você sabe que com as suas forças você não vai conseguir nada. Coloque nas mãos de Deus, tire da sua mão e passe para as mãos do Senhor. Porque é Ele quem tem o poder, Ele é quem tem a sabedoria, Ele é quem pode salvar o seu filho. Coloque nas mãos dEle, deixe Deus agir. E eu sei que Ele fará uma grande obra, primeiro na sua vida, e quem sabe Ele fará uma obra na vida do seu filho. Mas primeiro Ele vai fazer na sua vida, e isso vai fazer toda a diferença no trato, no relacionamento com o seu filho. Ele vai fazer essa obra inimaginável, eu tenho certeza disso. Mas vamos para a segunda ameaça. A segunda ameaça
está entre os versículos 24 e 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, o prêmio. Contemplava algo melhor e maior. Essa segunda ameaça, eu penso que ela seja talvez mais perigosa. Ela é mais perigosa, ou tão perigosa quanto as outras, porque ela não aparece assim como naquela primeira figura da arma diante daquele gatinho indefeso, mas ela aparece de uma forma sutil, sorrateira, vem devagar, e quando você menos se espera, dá o bote, e aí é tarde. Ela é terrível. E eu estou chamando essa segunda ameaça de riquezas, status e conforto, ou como diz o texto, prazeres transitórios do pecado ou tesouros do Egito. E talvez você esteja pensando, mas Luiz, será que riqueza, status, conforto, isso é pecado? O Heraldo citou o conforto que nós temos aqui do ar-condicionado. Se isso fosse pecado, não é pecado. Isto quer dizer, riqueza é pecado? Não é. Status é pecado? Ter autoridade, ter respeito, ter reconhecimento de outras pessoas? Não é. Conforto? Não é. Mas quando você coloca isso em primeiro lugar na sua vida, é pecado sim. Quando você coloca tudo isso no lugar de Deus e cria um novo ídolo, isso é pecado sim. Por isso, a fé de Moisés é provada quando ele troca todo o conforto, toda a riqueza, todo o status que ele tinha na corte de Faraó pelo deserto. Ele fez a grande escolha. Quando ele renuncia à sua cidadania faraônica, ele estava dizendo: eu sei que há algo maior e melhor do que os tesouros do Egito. Há algo mais rico. É algo mais importante do que tudo aquilo. E ele optou. Ainda que ele tivesse uma vaga lembrança, uma vaga ideia do Cristo que passaria pela vergonha da cruz, como diz o texto. Mas ele optou por isso. Isso é fé. E quero dizer a vocês que quando ele faz essa opção, não é troca. Não é o evangelho da troca. Ele não troca. E se você conhecer toda a história de Moisés, que começa lá no início do livro de Êxodo e vai até Deuteronômio, você vai perceber que Moisés não viu a terra prometida. Moisés não teve o galardão. Ele não viu. Mas ele, pela fé, ele creu. E talvez, lá na glória, você vai poder conversar com Moisés. E aí perguntar para ele se ele está satisfeito com o galardão, se ele fez uma boa escolha ou não. É claro que ele fez. Então você percebe claramente que Moisés abriu mão desses prazeres transitórios por causa de algo maior. E como aplicar na minha vida? A primeira lição importante: eu tenho que ter consciência dessa ameaça sutil que está no nosso meio. Nós convivemos com ela. A sociedade nos seduz para um mundo de conforto, de prazeres e de status. A sociedade nos leva a isso. E sabe por que é muito perigoso? Porque eu gosto disso. Nós gostamos disso. Nós queremos isso. Ora, quem não quer riqueza, status e conforto? Quem não quer isso? E nós precisamos ter cuidado para não colocar isso na frente do Senhor, no lugar do Senhor. Nós temos que ter consciência da sutileza dessa ameaça.
para que isso não tome o lugar de Deus na nossa vida. A segunda lição importante: não se deixe levar pelo imediato. Moisés não se deixou levar pelo imediato. Ele tinha tudo isso já, mas ele renunciou tudo isso porque ele sabia que aquilo que haverá de vir vai ser melhor e maior do que todas as riquezas do Egito. Há um status mais importante do que aquele que a sociedade nos oferece: a eternidade com Cristo. Isso vai ser muito além do que nós imaginamos. E esse é o nosso alvo. Contemple o que ainda não se vê. Contemple, pois Cristo voltará em glória e poder. E essa é a nossa grande esperança. E com isso nós temos confiança na palavra de Deus. A terceira ameaça, versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Essa situação acontece quando Moisés tinha 80 anos. Alguns confundem o texto dizendo que isso se refere a quando Moisés partiu pela primeira vez, saiu pela primeira vez do Egito. Não. Quando ele saiu a primeira vez do Egito, ele saiu com medo. Mas a segunda vez que ele saiu do Egito, ele saiu pela fé. Depois, quando ele tinha 80 anos, ele volta para o Egito e ele, juntamente com o seu irmão, vai ter as diversas audiências com o faraó, pedindo que faraó liberte o povo de Israel da escravidão. Ora, vocês podem imaginar a situação. O texto não diz mais do que isso, mas imagine a situação. Faraó, o homem poderoso que era, receber vamos colocar na mente de Faraó, 2 desqualificados, exigindo que ele abrisse mão da mão de obra gratuita que ele tinha. Qual era a função do povo de Israel? Trabalhar na construção civil. Eles fabricavam tijolos e construíam os monumentos, as construções faraônicas. Era isso que eles faziam. E Faraó ia abrir mão daquela mão de obra gratuita que ele tinha? Não. Por isso, qual foi a reação de Faraó quando eles disseram que ele deveria libertar o povo de Israel? Ele ficou encolerizado, cheio de cólera, ameaçador, fazendo pressão para colocar medo naqueles 2. Mas em que consiste a fé de Moisés nessa situação? Em não temer as ameaças, em não temer a cólera de Faraó. Quando ele olhava para o Faraó, aquele homem poderoso, ele enxergava acima de Faraó aquele que é invisível. É isso que diz o texto. Ele via além das circunstâncias. E é isso que eu posso aplicar à minha vida. Eu não sei exatamente como é o seu dia a dia. Se você tem enfrentado a cólera dos poderosos. Se você tem aquele chefe, aquele patrão, ou alguém do seu relacionamento que sempre tem uma cara de ameaça. Sempre o trata com ar de superioridade. Sempre o rebaixa. E você fica intimidado, com medo. Mas aqui, a lição que fica para nós é essa: não temam os homens, não temam. Olhe além das circunstâncias, olhe acima para aquele que é invisível, porque Moisés sabia, aquele homem era poderoso, mas há um que é mais poderoso do que ele. Há um que tudo criou, que tudo sabe, que tudo fez, e que tem o poder nas mãos. Moisés não se esqueceu disso. E essa é a lição: não se deixe intimidar nem se abater pelos poderosos desse mundo. Saiba que há outro
que é muito poderoso. E quando você estiver diante dessas pessoas com cara feia para você, lembre-se de Moisés e permaneça firme, não se deixe abater. E é exatamente isso. Tenha a coragem de Moisés, porque quando Moisés olhava para o faraó, ele via aquele que é poderoso. Faça isso. E vamos à terceira ameaça que aparece na história de Moisés. A quarta ameaça, que está no versículo 28. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Você conhece um pouco da história. Foram 10 pragas. Depois das 9 pragas, qual foi a orientação de Deus para Moisés? Deus disse para Moisés: vocês devem escolher um cordeiro sem defeito, matar esse cordeiro e colocar o sangue em uma bacia e passar o sangue nos batentes, nas vergas das casas. E dentro da casa vocês devem comer a carne desse cordeiro, já com um cajado na mão, mochila nas costas, porque nessa noite vocês vão sair do Egito. Nós lemos muitas vezes e não imaginamos. Vocês podem imaginar qual foi a reação do povo de Israel ao ouvir essa orientação que Moisés havia recebido de Deus? Moisés, você enlouqueceu de vez. Como? O faraó vai nos deixar sair dessa vez? E para isso nós temos que matar um cordeiro sem defeito e passar o sangue? Não fazia sentido algum para aqueles israelitas. Hoje nós temos a revelação bem mais completa do que os israelitas. Hoje nós entendemos o raciocínio de Deus, mas os israelitas não entenderam o raciocínio de Deus. Não fazia sentido. Mas em que consiste a fé de Moisés ao receber essa orientação de Deus? Consiste em obedecer a palavra de Deus. Pela fé, Moisés entendeu que obediência não é um sentimento, é uma decisão. Moisés entendeu isso. Não fazia sentido matar um cordeiro e passar. Eu penso que vários israelitas não tiveram vontade de fazer isso. E talvez alguns não fizeram e se arrependeram amargamente. Talvez até algum egípcio tenha feito e se deu muito bem. A reação do povo deve ter sido essa: eu não estou com vontade de fazer, e muitas vezes nós somos assim. Mas não importa o que você sente, vá e faça o que diz a palavra de Deus. Enquanto lá fora havia morte, havia choro, eles celebravam dentro a Páscoa, a passagem do anjo exterminador. E qual a lição que fica para a minha vida? A primeira lição importante: fé implica obediência à palavra de Deus, na certeza de que aquilo que ele disse vai se cumprir. Então saiba que fé leva à ação. Pode parecer absurdo, mas pela fé você dá o passo. Hebreus 11:6, que nós lemos aqui, deixa bem claro que no relacionamento com Deus, em primeiro lugar, é preciso crer que Ele existe. Crer que Ele existe. E vocês conhecem as várias teorias que andam por aí. Vocês conhecem, há teorias que dizem que tudo começou de uma única molécula. Há uma outra teoria que fala de uma grande explosão. E tantas outras. E pasmem, quando eu estava estudando sobre a vida de Moisés, eu li 2 artigos, um de um católico e outro de um protestante. E os 2 eram unânimes em dizer que Moisés não existiu. Moisés é uma lenda. E ainda apresentavam provas arqueológicas
dizendo que o povo de Israel nunca saiu da terra prometida, que essa história de terra prometida é conversa fiada. Vocês sabem o que muitos pensam a respeito de Adão e Eva, a respeito do dilúvio de Noé, que isso é conversa fiada, é um mito, é uma lenda. Mas aqueles que obedecem, sabem, pela fé, eu sei que o que está escrito aqui é a pura verdade. Pela fé, pela fé. E é importante perceber que pela fé eu consigo, às vezes, sair de uma situação difícil. Por exemplo, para os jovens, os adolescentes e jovens, muitas vezes parece absurdo, naquela questão específica, você obedecer aos seus pais. Eu sei muito mais do que meu pai. Eu manejo o celular como ninguém, ele não sabe nada. De computador, então, nem se fale. Eu sei muito mais do que ele. Por que eu tenho que obedecer ao meu pai? Porque a palavra de Deus diz que você deve obedecer aos seus pais. E tenho certeza, você não se arrependerá. Mesmo que pareça absurdo. Mesmo que pareça absurdo. Ouça os seus pais. A palavra de Deus dá vários princípios a respeito de namoro e casamento. Como arrumar namorada. Como casar. Aqui há orientações seguras para isso. Mas pode parecer absurdo. Esse livro está muito velho. Eu quero me modernizar. Há outros muito mais atuais e que estão de acordo com a cultura da sociedade atual. Isto aqui é absurdo. Eu sinto que eu não devo obedecer. Infelizmente, você vai ter sérios problemas. Decida-se a obedecer. Decida. Sobre fidelidade conjugal. O que nós vemos aí na mídia, nas novelas, o que vimos aí pela televisão nesse último feriado, tudo leva ao contrário. Tudo leva para uma outra cultura. E aí, eu me lembro daquela segunda ameaça a respeito daqueles valores que entram sutilmente na nossa vida e com os quais nós temos que tomar cuidado, temos que estar atentos. Sobre fidelidade conjugal. A palavra de Deus é claro, seja fiel à sua esposa. Talvez você sinta que não deve ser fiel à sua esposa e deve ter outros relacionamentos e outras experiências. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender em não obedecer à palavra de Deus. A respeito de perdão. Eu sinto que eu não devo perdoar. O que ele me fez ou ela me fez é imperdoável. Se você não obedecer à palavra de Deus, você vai ter sérios problemas. Vá procurar a pessoa. Perdoe. Peça perdão. É isso que diz a palavra. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. E sobre a salvação. Sobre o nosso futuro espiritual. A palavra de Deus é clara. Ela diz claramente. Só há um único caminho para a salvação espiritual. É crer que Jesus Cristo, Deus feito homem, veio aqui para nos salvar e morrer morte vergonhosa na cruz. Essa é a única forma. Não há outras. Você que busca outros intercessores, outras formas de salvação, saiba que a palavra de Deus diz que quem não crer já está condenado. A minha palavra para você hoje, decida-se pelo melhor. Decida-se por Jesus Cristo. Obedeça a palavra, mesmo que você não tenha vontade. Eu sei que o Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai fazer uma diferença inimaginável na sua vida. Moisés confiou no Cordeiro que tira os pecados do mundo. Moisés nos ensina que este é o único lugar seguro neste mundo, este que eu vou citar agora. Estar debaixo do sangue do Cordeiro. Como foi naquela noite lá no Egito. Naquela noite, se houve uma noite em que ninguém dormiu, foi aquela.
Moisés nos ensina, estar debaixo do sangue do Cordeiro é o único lugar seguro. Naquela noite em que houve choro, lágrimas e arrependimentos. E vamos para a quinta ameaça. A quinta ameaça na vida de Moisés está no versículo 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vocês conhecem a história. Depois que o filho do faraó foi morto, vocês podem imaginar o herdeiro do trono ser morto. Isso é terrível para a monarquia, porque é a sucessão. Ele continuou com o coração endurecido. E depois que o povo já havia saído do Egito, ele se arrependeu de ter deixado. Convocou todo o seu exército para perseguir os israelitas. E vocês também podem usar a imaginação e pensar, qual foi a reação daquele povo? Daquele lado, vinha o exército egípcio. E é claro, Faraó não ia perder tempo de levar o povo de volta para o Egito. Ele estava tão encolerizado que ele iria dizimar aquele povo. E na frente deles, o mar. Não havia saída. Não havia saída. E o povo começou a reclamar. O povo começou a lamuriar contra Moisés. Moisés, o que você fez conosco? Por que você nos deixou sair do Egito? Por acaso não havia túmulo no Egito para morrermos aqui dessa forma? Mas eu penso que o povo se esqueceu disso que eu estou chamando de o histórico do agir de Deus. Ora, pensem bem, o povo viu as 10 pragas. E o povo viu que as 10 pragas não afetou o povo de Israel, a região de Gósen, onde eles viviam. Eles viram isso, mas se esqueceram. Eles viram o grande milagre de o faraó ter deixado sair, e saíram ainda carregados com riquezas. Eles viram isso, mas eles se esqueceram. É muito fácil falar do povo de Israel. Mas o que acontece na minha vida não é diferente. O que acontece comigo é muito parecido com isso. Quando vem a grande decepção na minha vida, uma grande frustração, eu sou levado a apontar o dedo para Deus. Deus, o Senhor me esqueceu. Ou Deus rebaixa você. Onde você estava? E o Átila responde, ele estava com José lá na prisão. Não é isso, Átila? Foi isso. E penso que o povo estava reclamando, onde está Deus? E assim eu faço na minha vida, eu esqueço o histórico de bênçãos na minha vida, por causa de uma coisa, que não é para mim, que não é para o meu bem. Nós somos assim, e temos que estar atentos assim, quando tivermos uma grande frustração, uma grande decepção, quando você estiver diante dessa situação difícil, seja doença, seja desemprego, seja um relacionamento que está completamente quebrado, lembre-se, o histórico de Deus na sua vida, esse mesmo Deus que já fez, você olha para trás e já vê o que Deus fez na sua vida, Ele vai continuar agindo na sua vida, Ele não te abandonou. Até na prisão Ele vai estar com você, até nessa situação Ele vai estar com você. O que é que lhe falta? Confiança. Confiança. Essa é a palavrinha-chave aqui. Confiança na palavra de Deus. Deus disse que ia tirar o povo. Deus não tirou o povo para ser massacrado na frente ali do Mar Vermelho. É por isso que Moisés, depois que o povo reclama, ele diz ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E essa palavra de Moisés ainda ecoa, ainda hoje, e continua, e é para você, não temais,
aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E mais ainda, Moisés disse: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O Senhor pelejará por vós. E é por isso que, quando eles estão ali, diante do mar, sem saber o que fazer, Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche, dê o passo de fé. Então, eu quero terminar dizendo que muita gente, se você perguntar, você confia em Deus? Ah, eu confio em Deus. Mas você confia na palavra de Deus? Naquilo que está escrito aqui? Você crê que o que está aqui são as verdades absolutas para a nossa vida? Que o que está aqui, o conteúdo é inerrante, não há erro algum, porque é palavra sagrada, por isso que nós chamamos de Bíblia Sagrada. E você obedece ao que está aqui? Confia naquilo que Deus diz para a sua vida? Essa é a palavra de Deus para nós, uma palavra para confiar naquilo que Ele diz, e Ele vai fazer uma grande diferença. Mas como é que você pode confiar naquilo que você não conhece? Não é possível. Não dá para você confiar naquilo que você não conhece. Por isso, nós somos uma comunidade de Jesus Cristo que preza a palavra de Deus, que motiva você a conhecer a palavra de Deus, para que você tenha um relacionamento mais estreito com Deus. E é por isso que, neste semestre, não haverá curso, porque nós queremos um segundo semestre melhor, nós queremos aprimorar. Nesse primeiro semestre, haverá o treinamento para os professores, mas você que quer aprender como essa igreja funciona, você que ainda é novo aqui, não sabe como funciona, haverá uma classe para você. Inscreva-se no Vivendo a Igreja. Ou você que quer saber as orientações de Deus a respeito de finanças, amanhã à noite o Davi Urbá estará aqui para falar a respeito das classes do Crown. Você terá outras oportunidades. Há classes para casais, há cursos para casais que começarão em breve. Ou aquilo que é muito difícil, eu sei que é difícil, mas você vai dar o passo de fé. Uma leitura sistemática da Bíblia. Eu quero motivá-los a fazer isso. Você pode começar lendo os 15 primeiros capítulos de Êxodo. Mas se você quiser começar pelo mais fácil, comece pelo mais fácil, o Evangelho. Ou se você quiser uma orientação, venha nos procurar. Nós teremos imenso prazer de orientá-los, porque é extremamente importante confiar, porque a fé aprovada é resultado da confiança na palavra de Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor foi bondoso e misericordioso conosco, deixou a Tua palavra. Obrigado pela história de fé de Moisés, meu Deus. O Senhor nos ensina que devemos manter-nos firmes em todos os decretos dos poderosos. O Senhor nos ensina que devemos estar atentos às sutilezas da sociedade que nos rodeia. O Senhor nos ensina que não devemos temer a cólera dos poderosos, que nós devemos obedecer a palavra do Senhor e que nós devemos confiar naquilo que está escrito na santa palavra que o Senhor nos deixou. Pai, fortalece a nossa fé, fortalece a minha fé, Senhor. E diante da ameaça, Deus, que venhamos a nos lembrar da história e do exemplo de fé, o nosso grande, de Moisés, o nosso grande campeão de fé. Obrigado pela sua palavra, e nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.